Fala, meus queridos, sejam muito bem-vindos aí. Vamos falar a respeito de um pouco mais do que está acontecendo no Brasil, no que envolve o gestor da nação, um cidadão aí chamado Luiz Inácio, certo? Temos que falar a respeito dele, do que ele faz e dos reflexos que isso dá na nossa sociedade, no nosso país, certo? O que ocorre? Começou a reunião dos ministros das relações exteriores do G20, certo? Beleza. Com esse evento, o Lula se reuniu com o Antony Blinken, que é o secretário de Estado americano, ok? E trocaram algumas palavras. Ao mesmo tempo, já começou a dita reunião do G20 lá no Rio de Janeiro, certo? E um ministro brasileiro também se manifestou, assim como alguns outros ministros do mundo aí também se manifestaram em relação às palavras horrorosas, horrendas do Lula. Vou abordar isso aqui já, certo? Vou mostrar aqui também a fala de um ministro da Suprema Corte, o presidente da Suprema Corte Nacional, manifestando sobre esse fato, okay? E é bem surpreendente a atitude do ministro Barroso, certo? E o alcoólatra está conseguindo uma coisa que eu penso que é sonho de, no mínimo, metade da nação. Ser tratado como persona não grata também nos estados, né? Então eu vou mostrar isso tudo para vocês. Peço que você vote na enquete, já eu encerro ela aqui. Beleza? Então vem comigo, certo? Vou começar aqui então com o Lula se reunindo com o secretário de Estado americano Antony Blinken. Só para que vocês possam entender, este cargo aqui, secretário de Estado, que eu pintei de azulzinho aqui agora na tela, é o mesmo cargo é o equivalente no Brasil ao ministro das Relações Exteriores. Bom, não é outra coisa além disso daí, tá certo? Eu não estou desvalorizando, eu estou dizendo qual é o cargo dele. Às vezes a pessoa ouve assim, ministro, o secretário de Estado acha que é o cancan de fogo, é o segundo depois do vice-presidente. Não, tá? Ele é o equivalente ao ministro das Relações Exteriores. Beleza? Show? Então vamos lá, né? O que ocorre? O Lula foi falar com o pobre do americano aqui, né? O secretário Blinken, que já esteve no Brasil em outras oportunidades, certo? E o que ocorre? O Lula foi falar abobrinha no ouvido do cara, dá pra ver aqui o posto de satisfação, né? Provavelmente não estava entendendo nada do que o alcoólatra estava dizendo, ainda que com tradução simultânea. E aí, o secretário americano aproveitou a oportunidade e relatou para ele a história do seu padrasto. Por ter contado a história do padrasto, imagino que deva ser uma pessoa muito querida para o secretário de Estado americano, que foi um dos sobreviventes aí do Holocausto, ok? O Holocausto, caso você não saiba o que essa palavra significa exatamente, foi o massacre contra o povo judeu que aconteceu lá na Alemanha, propagado pelo nazi, né? Bem, qual o bigodinho, o Hitler, certo? Que foi o cara que meteu bronca nessa barbaridade toda. O Antony Blinken ouviu de Lula que o presidente brasileiro sempre condenou o Holocausto durante o segundo grande conflito e que nunca negou o acontecimento. Bom, meus amigos, pelas falas que o Lula deu nos últimos tempos, nós podemos discordar veementemente, né, com toda força e gás, que o Lula não pensa exatamente isso. Ontem, deixa eu ver se ainda está deixado separado, ontem eu mostrei para vocês uma notícia da Folha de São Paulo, tá aqui, ó, datada de 21 de abril de 94, na qual faz referência à entrevista que o Lula deu na revista Playboy em 1979, no qual fez diversos elogios ao bigodinho lá do nazi da Alemanha, ok? Dentre outras figuras, certo? Só estou mostrando aqui que essa história aí dessa reportagem da Folha de São Paulo em específico, não é aquele print da Playboy, mas uma reportagem da Folha de São Paulo, para ninguém vir dizer que é editado, print, que é fake Nelson, essas coisas assim, certo? Estou mostrando aqui para deixar muito, muito claro que não é de agora que o Lula pensa essas coisas, beleza?
Aí o Lula falou do trágico falecimento de várias crianças que aconteceu lá na faixa de Gaza, certo? Não vou nem questionar os números que são colocados pelo próprio grupo terrorista, não vou questionar, só estou aqui, né, para dizer a respeito do que o cachaceiro disse, ok? Segundo fontes do Palácio do Planalto, ficou clara a divergência entre Brasil e Estados Unidos no que está acontecendo entre Israel e a faixa de Gaza, ok? Os americanos, a posição oficial dos Estados Unidos é que não está acontecendo um genocídio. Até a título de curiosidade, olha só como é que são as coisas, né? O PT, a esquerda brasileira, banaliza essa palavra há muito tempo, faz um uso muito inadequado da palavra genocídio, sabe? Usa de forma leviana esta palavra, que ela é muito pesada, certo? E não tem proporção nenhuma do que realmente é. No que aconteceu no segundo grande conflito, foram 6 milhões de judeus, ok? Lá na faixa de Gaza, desde 1970 até hoje, foram um total de aproximadamente 63 mil mortes, certo? Em números oficiais. E lamentamos, cada uma delas, é lógico, sobre seres humanos. Em comparação, no Brasil, em 2016, vou pegar os dados de 2016 porque era o que estava no tweet, talvez alguns de vocês também tivessem visto. No Brasil foram assassinadas 61 mil pessoas. Então, se for aplicar para cada um desses casos aí, for utilizar essa palavra, qualquer coisa que acabe acontecendo, como meteoro, vão se usar esse tipo de expressão, e isso acaba tirando o peso que esta expressão realmente deveria ter. Porque quando alguém fosse de fato acusado de genocídio, isso deveria causar um impacto. É uma coisa que já está praticamente banalizado, né? Realmente culpa da esquerda e dos veículos de comunicação que usam de forma indiscriminada. Os Estados Unidos dizem que não é um genocídio, enquanto o Brasil subscreve o pedido de reconhecimento disso, né, do genocídio, você sabe, o CIDIO, na Corte Internacional de Haia. A reunião estava prevista para durar 1 hora, mas o alcoólatra conseguiu segurar o secretário americano por 1 hora e 50 minutos. Okay? E aí eu acho que ele estava um pouquinho mal informado, porque ele elogiou a atuação de como o Brasil conduziu o conflito, né, a tentativa de resolução do conflito lá da da Venezuela com a Guiana, certo? Mas tudo bem, né? Foi a opinião do americano aí, a gente não pode ficar, né, dando porrada no cara o tempo todo. Blinken também disse que discorda das declarações do Lula, que comparam o ataque de Israel contra os palestinos ao Holocausto. O secretário discutiu o empenho dos Estados Unidos em relação ao conflito, incluindo o trabalho urgente com parceiros para facilitar a libertação de todos os reféns e para aumentar a assistência humanitária e melhorar a proteção dos civis palestinos, que acabam sendo as maiores vítimas de todo e qualquer conflito, não é, meus amigos? O governo Lula buscou mediar o conflito, agora falando a respeito, entre a Guiana e a Venezuela, para evitar uma escalada nas animosidades. O secretário Blinken elogiou Lula pelo papel do Brasil na desescalada das tensões entre a Guiana e a Venezuela sobre a região de Essequibo. Eu só posso estar morando num outro planeta, porque eu tenho a lembrança muito vívida na minha mente de que, neste momento, o qual Lula deveria ter agido de forma mais firme, ele simplesmente se fez de besta na dita da reunião. Ele mandou o Mauro Vieira para resolver a parada toda e não disse absolutamente nada contra o Maduro, não é? Mas tudo bem, né? O Blinken está meio mal informado, mas fazer o quê? Ok. O secretário Blinken reforçou a nossa posição de que Maduro deve retornar à implementação do roteiro eleitoral de Barbados para garantir eleições presidenciais competitivas neste ano de 2024. O Maduro está fazendo exatamente isso, estou sendo sarcástico, porque ele só está prendendo seus opositores políticos. É isso que o Maduro está fazendo, né, meus amigos? Ah, tá certo. Essas aí são as opiniões do Antony Blinken, ok? Vamos adiante aqui. Esta senhora, ela é uma ministra das Relações Exteriores alemã, certo? Da Alemanha.
ok? E ela falou algumas palavras bem fortes. Por exemplo, 6 milhões de judeus foram mortos pelo meu país, a Alemanha, ok? Por fascistas na Alemanha que deliberadamente queriam acabar com a vida humana, a vida judaica. Não apenas na Alemanha, mas em toda a Europa, ok? Então foi bem enfática, não titubeou, certo? O governo brasileiro estão cogitando expulsar o embaixador de Israel que fica no Brasil, estão cogitando expulsá-lo. Ora se diz que vai ser expulso, ora se diz que está havendo uma cogitação, e as notícias mais recentes são de que essa ideia aí não está para acontecer. Então, não se surpreendam nada se amanhã ou depois aparecer o cachaceiro dizendo: não, mas nós nunca cogitamos isso, onde já se viu. Vocês sabem como é que o Lula funciona, como é que a coisa é levada pela esquerda. Israel só poderá viver, diz a ministra alemã, em segurança se os palestinos viverem em segurança em seu próprio estado, diz a senhora. Mas os palestinos só poderão viver em segurança se todos na região aceitarem. Esse é o ponto principal, meu amigo, como eu já expliquei em outras oportunidades. Vou tentar resumir bem resumidinho para cada um de vocês aqui. A coisa é mais ou menos a seguinte, meus amigos. O que ocorre? Não se trata de um conflito territorial, certo? Não é uma questão de território, não é algo assim que os palestinos não têm a sua terra porque os israelenses não querem. Não tem absolutamente nada a ver com isso. O Mauro aqui acrescentou detalhe e eu vou falar aqui, caso alguém não tenha escutado. São dezenas, mais de 20 países árabes, certo? E o que ocorre? O lance lá da Palestina não é que eles querem aquela faixa de terra ali para eles, não. Eles querem a extinção do Estado, a extinção completa do Estado de Israel. Há meses atrás, lá em outubro, eu mostrei aqui para vocês o Estatuto do Hamas. Eu coloquei na tela o Estatuto do Hamas, pincei pouquíssimas coisas e mostrei aqui algumas coisinhas apenas para fins de ilustração, no qual lá está escrito expressamente o desejo e os objetivos do Hamas que vão ao encontro dos outros grupos terroristas, outros grupos árabes, ok? Certo, meus amigos? Então, infelizmente, não é apenas uma questão de território, certo? Porque os próprios palestinos, através da autoridade palestina, recusaram vários acordos que foram propostos para a criação do dito do Estado e os caras não aceitam. E aí ficam dizendo do imperialismo israelense, do colonialismo, essa conversinha braba toda aí que vocês já sabem como é que a coisa anda há bastante tempo, certo? O ministro de Israel, eu vou mostrar aqui o vídeo para vocês, publicou um vídeo. Só que antes de mostrar, eu quero só salientar alguns pontos, certo? Aqui, ó, Israel Foreign Ministry, o Ministério de Assuntos Estrangeiros de Israel publicou aqui, republicou, né, deu um retweet no vídeo, escrito em inglês, beleza, vamos adiante, este tweet aqui, certo? Do embaixador aí, do ministro das Relações Exteriores de Israel, certo? O nome dele é Israel Katz, beleza? Observem que está escrito em português. Isto aqui não foi traduzido aqui pelo Twitter, não. O ministro israelense ele se deu ao trabalho de escrever em português e marcou o Lula, que marcou o cachaceiro, como vocês podem observar. Tá aqui marcado aqui, ó. Cara, eu até botei uma enquete aqui, só antes de reproduzir o vídeo, até coloquei uma enquete aqui, vou até encerrar a enquete, né? Eu até coloquei uma enquete aqui perguntando qual seria o melhor modo que os países do estrangeiro deveriam se referir ao Lula, né? Israel deveria dizer que o Lula né? Acabei de encerrar a enquete. 85% votou na seguinte opção: bandido, deveria estar na cadeia, né? 10% disse que... É ótimo, 10% disse que deveriam chamá-lo de bêbado e que fede a urina, né?
2% pensa que deveriam dizer que ele usa prótese, né? Aquele outro tipo de prótese, né, meu amigo? E 1% acho que deveriam pedir desculpas. Muito obrigado a cada um de vocês que votou. Peçam o seu like, inclusive, neste momento. Adiante aqui, deixa eu só ver se tem mais um detalhe. Eu vou passar o vídeo aqui da brasileira. Eu vou passar o vídeo na íntegra aqui. Eu acelerei só um pouquinho o vídeo dela. Aqui, meu Deus do céu, cadê aqui? Ó, eu vou passar o vídeo dela e peço que vocês assistam, por favor, tá? Vamos assistir aqui. Vale a pena, meus amigos? Vamos ver aqui. Então, vou deixar ela falar aqui, tá? Não vou interromper. Eu me chamo Rafaela, eu tenho 20 anos. Eu mudei para Israel fazem 3 anos. E no dia 6 de outubro de 2023, eu resolvi ir para uma festa com o meu então namorado. Nós fomos juntos com a intenção apenas de nos divertirmos e de curtirmos a noite. Chegamos na festa, uma noite muito bonita, um lugar muito bonito, com pessoas muito receptivas e amorosas e carinhosas. E assim passamos a noite. Quando o horário já era 6h30 da manhã, nós começamos a ver muitos mísseis no céu. Nós nos preocupamos um pouco, demos uma volta na região da festa. E lá a gente entendeu que não tinha um lugar protegido para ninguém. Então eu e o Hanani, que era então meu namorado, resolvemos ir procurar um bunker, um lugar seguro. Saímos da festa, encontramos o Rafael, onde estavam as barracas para pegar as nossas coisas. Saímos da região da festa e então começamos a ir em direção a Reim, que é uma cidade no sul do país. Quando chegamos lá, tudo estava bem, pensamos que a gente estava protegido, não estávamos muito preocupados, porque como a gente mora em Israel, está acostumado e a gente sabe como lidar com esse tipo de situação. Chegamos num bunker de estrada, que é um lugar bem pequeno, não existe nem porta, apenas um lugar para os carros poderem pararem, descer, quando se por algum acaso tem mísseis, para a gente poder entrar dentro do bunker. Chegamos lá, sentamos nós 3, ficamos lá um tempo, quando começaram a entrar muitas outras pessoas que também estavam na festa dentro desse bunker. Nos tornamos 40 pessoas, dentro de um lugar extremamente apertado. Ficamos lá, nos tranquilizamos e pensamos que o nosso problema dos mísseis já tinha passado, pois estávamos num lugar seguro. Quando de repente começamos a ouvir tiros do lado de fora do bunker. Esses tiros vinham do grupo terrorista Hamas, que estavam fazendo um ataque em Israel no mesmo dia. Nós não tínhamos noção das proporções do que estava acontecendo, estávamos apenas vivendo aquele momento. O Hamas chegou até o nosso bunker, eles atiraram bombas de gás, granadas, entraram no bunker e atiraram em todo mundo que estava vivo, em todo mundo que se mexia. Eles jogaram coquetéis Molotov, eles fizeram uma fogueira no lugar da porta onde queimaram pessoas vivas. Eles sequestraram um menino que estava do meu lado, sequestraram uma outra menina que estava do meu lado, onde os terroristas a estupraram e depois queimaram ela viva. O dia 7 de outubro foi o maior trauma da minha vida e foi o dia mais escuro de toda a minha vida. Lá naquele local eu perdi o Hanani, que era a pessoa que eu mais amava nesse planeta, uma das. E eu nunca vou esquecer nada do que aconteceu lá. Eu nunca vou esquecer do ódio que eu senti naquele dia. Eu lembro que eu estava sentada, não tinha como me defender, porque nenhum de nós viemos para uma festa armados. E eu lembro que eu não tinha mais como fugir dali, eu não tinha mais o que fazer. Eu apenas esperei e rezei para Deus me levar o quanto mais rápido, porque ficar sem ar por 5 horas dentro de um lugar extremamente apertado é muito difícil. Esperei lá, ouvi gritos, risadas. O Hamas entrava dentro do nosso bunker, atirava nas pessoas e ria na nossa cara. E gritava na nossa cara, e comemorava na nossa cara. Isso não é um grupo de defesa, isso é um grupo de terrorismo. Depois de todo o trauma, depois de toda a situação, nós éramos 40. Dentro dos 40, apenas 10 saíram vivos, mais 2 outros meninos que estavam do lado de fora. Encontrei o Hanani no estado que ele estava, vi as pessoas no estado dificílimo que elas se encontravam e, por sorte, saí viva, porque eu estava escondida debaixo de corpos por 5 horas seguidas, apenas rezando para ir embora mais rápido. Israel vem me ajudando com todo o processo de cura, com todo o processo de medicação, de tratamento, de psicólogos. Eu recebo todo o apoio que eu preciso aqui. E me entristece muito saber que o país onde eu nasci, o país onde eu chamo de casa, se encontra nessa situação. Numa situação onde o governo compara as atitudes de Israel com o Holocausto. Onde Israel que dá oportunidade para tantos árabes e quantas pessoas que moram em Gaza a trabalhar, a estudar, a viverem aqui em paz com o povo judeu, com o povo israelense. Aqui as pessoas convivem umas com as outras. Então não tem como se chamar disso um genocídio. Um genocídio seria se estivéssemos boicotando empresas palestinas. Um genocídio seria se estivéssemos agora indo contra um povo. Genocídio seria se a população tivesse diminuído significativamente, sendo que, na verdade, ela quintuplicou nos últimos anos. Israel faz de tudo para proteger os cidadãos de Gaza, inclusive perde muito dos próprios soldados para que não tenham casualidades a mais. Israel demorou também um certo tempo para invadir Gaza, porque queriam proteger os cidadãos. Me entristece muito ser uma brasileira judia que veio para Israel, me mudei para cá, onde toda a minha família estava no Holocausto, a família dos meus avós estavam todo mundo na Polônia, foram todos assassinados por nazistas. E eu fui fazer um passeio na Polônia para ver o que realmente aconteceu.
E toda a minha família fugiu da Polônia para ir para o Brasil, pois lá era um lugar seguro, pois lá era um lugar da casa deles. Lá eles não seriam perseguidos e massacrados só por serem judeus. Então, realmente é uma situação muito complicada saber que eu, brasileira, não posso voltar agora para o meu próprio país por conta do perigo de ser judia e estar num país onde tem muito antissemitismo, onde a representação do país faz comentários antissemitas, onde o governo compara o que Israel faz com Hitler, não apenas difamando o antissemitismo, mas também desrespeitando a memória de 6 milhões de judeus que morreram no Holocausto, de 6 milhões de judeus que foram assassinados brutalmente por causa de um representante. Continuo com os meus tratamentos, Israel me dá todo o apoio que precisa. O Brasil, o governo brasileiro, em nenhum momento entrou em contato comigo, com Rafael Zimmermann, com Jade Coker, com Hanani Glaser, com a família de Hanani Glaser, que foi brutalmente assassinada no ataque do 17 de outubro, com a família da Karen, que foi brutalmente assassinada no ataque do 17 de outubro, com a família da Bruno, que foi brutalmente assassinada no 17 de outubro. E realmente o governo não foi mobilizado e simplesmente nós sentimos que esqueceram da gente. Então eu tô aqui hoje, sentada com o ministro, para poder mostrar um outro lado da história, poder mostrar a importância de espalhar as notícias de uma maneira correta, de mostrar como sim Israel tenta proteger os cidadãos e como sim Israel faz de tudo para que não tenham casualidades de civis. Pessoal, quando ela fala casualidade, ela só está se confundindo com o inglês, certo? A palavra casualty, que no caso seria morte em razão de um conflito, certo? Ela só está fazendo essa pequena confusão aí na tradução, certo? É só por isso que ela fala casualidade, tá bom? As pessoas que ela citou ali, se vocês lembrarem, as pessoas que ela citou ali, falou alguns nomes, Rafael e outros nomes, se eu estou equivocado, ela disse Rafael, eu estou pegando de exemplo, tá? O governo brasileiro disse que não tinham sequestrados, que brasileiros não tinham sido vitimados, dentre outras. Né? Como vocês puderam observar, não foi bem assim a história. Tá? Esse senhor aqui é um oficial, um alto funcionário, um oficial militar do Hamas, disse que a operação que aconteceu lá em outubro foi uma operação militar que nunca teve a intenção de atingir os civis, mas como todos nós podemos ver, atingiram muitos civis. As imagens da GoPro, tá certo? Foi trazido com profissionais, né? As imagens das GoPro que vocês viram, sim, okay? No peito, na cabeça de vários terroristas, mostraram sequestros de bebês, crianças, mulheres e todo tipo de barbaridade, inclusive o que a moça aí, né, ela citou no depoimento dela. Por exemplo, aqui, né, foi postado aqui pelo perfil oficial de Israel, não tem palavras, sem palavras, né? Terroristas do Hamas forçaram familiares a assistirem seus entes amados sendo aquele delito horroroso, pradas, sob a mira de armas. Tá aqui, por exemplo, a capa de um jornal, ok? Rape is rape, para que vocês possam entender, né? Não há perdão, não há desculpa a respeito disso. Datado do dia 21 desse ano de 2024, 21 de fevereiro, né? Às 7 horas da manhã, lá em Israel, aqui, por exemplo, este print aqui. E aí o governo brasileiro, que resolveu fazer? O governo brasileiro simplesmente resolveu fazer pouco caso. Eu ia usar uma expressão mais chula, enfim, resolveu fazer pouco caso da dor dessa menina, por exemplo. É uma pessoa, é uma brasileira que falou durante esses minutos que eu mostrei aqui para vocês e expressou o horror, em poucas palavras, expressou o horror que ela e milhares de outras pessoas viveram. Fontes do governo afirmam, por enquanto, que não pretendem responder à provocação. Sim, o governo brasileiro considerou o vídeo postado pelo ministro de Israel, o vídeo dessa moça chamada Rafaela, como uma provocação e disse que não vai responder à provocação. Está aqui até no título da matéria. E também falou, inclusive, que está explorando o sofrimento de cada uma das vítimas, né, meus amigos? Eu vou dizer para vocês que chamar esse tipo de atitude do governo do alcoólatra de absurdo chega a ser elogioso para o Lula. A CNN fez uma matéria, tem aproximadamente 2 minutos, eu vou passar aqui para vocês, tá?
Vamos assistir aqui e aí eu retomo nesse ponto. O ministro das Relações Exteriores de Israel, Israel Katz, voltou a publicar um novo vídeo em seu perfil no X, o antigo Twitter, agora com a brasileira Rafaela Tristeman, que sobreviveu ao ataque do Hamas no dia 7 de outubro. O namorado de Rafaela, Hanani Glaser, foi um dos brasileiros assassinados no ataque. Israel Katz mandou uma mensagem direta ao presidente Lula, mais uma vez, falando sobre a comparação feita pelo brasileiro às ações de Hitler durante a Segunda Guerra Mundial. O ministro escreveu que Rafaela tinha uma mensagem que Lula deveria ouvir. No vídeo, Rafaela se manifestou sobre a fala do presidente Lula comparando as ações de Israel às de Hitler e disse que os brasileiros sobreviventes do ataque do Hamas se sentiram esquecidos pelo governo brasileiro. Vamos ver. O governo brasileiro, em nenhum momento entrou em contato comigo, com Rafael Zimmermann, com Jade Coker, com Hanani Glaser, com a família de Hanani Glaser, que foi brutalmente assassinado no ataque do dia 7 de outubro. Só vai durar mais alguns segundos esse trecho dela, tá? Com a família da Karen, que foi brutalmente assassinada. Com a família da... E simplesmente nós sentimos que esqueceram da gente. Fontes do governo brasileiro, procuradas pela CNN, afirmam que, por enquanto, não pretendem responder e dizem que o foco atual é a preparação do país para o G20. Simplesmente ficaram nem aí e que se exploda, né? E foi isso que o governo brasileiro falou. Os investidores, no entanto, dizem que a postagem é um show com o sofrimento, o uso do sofrimento das vítimas. A CNN entrou em contato com o Itamaraty e aguarda retorno, mas para detalhar essa apuração, gente, da reação dentro do governo brasileiro, eu queria a Jussara Soares, porque ela fez essa apuração junto comigo e com a Gabriela Prado, que resultou aí nessa nota pé. Conta, Jussara. É isso, Raquel. Logo pela manhã, o Itamaraty já tinha aquele indicativo de que não ia escalar a crise. Estava ali vamos deixar esfriar, era a orientação. Mas aí, logo no começo, eles falavam, olha, essa é a nossa orientação, mas não depende só da gente. Depende também do que vem de Israel. E aí, agora por volta do início da tarde, há essa publicação feita pelo chanceler israelense com a brasileira, e isso caiu super mal ali entre os diplomatas, entre integrantes do governo brasileiro, dizendo que, novamente, é uma provocação. Que, diante disso, acham, o que eles dizem é isso que você apurou também, que é um show com o sofrimento das vítimas do ataque do Hamas e que é uma exploração mesmo. Então esse é o entendimento dos diplomatas. O que eles dizem, não vamos responder a isso neste momento. O foco total agora é na reunião do G20, que está acontecendo no Rio de Janeiro. E o que a gente observa é que a ideia é que as respostas sejam dadas no ambiente do G20 com outros chanceleres. Tem a reunião que está ocorrendo agora. Então, essa ainda tem sido a estratégia do Itamaraty. Mas a gente precisa ver também qual vai ser o posicionamento do Palácio do Planalto se Israel continuar subindo o tom. Tinha um outro ponto, Raquel, que eu queria trazer aqui, que chegou a ser discutido, inclusive, a saída, né? A expulsão ali do embaixador de Israel aqui no Brasil, Daniel Zonshine. Só que isso foi mencionado, sim, mas isso é uma medida, segundo eu apurei, em último caso. Ninguém está, neste momento, querendo tratar sobre isso. Chegou a ser mencionado como uma possibilidade, mas na prática não há nenhuma intenção de que isso ocorra neste momento, Raquel. Claro, não. Nenhuma intenção. Nenhuma intenção, isso daí é todo conversinha. Ok? Aí querem focar no tal do G20, disseram que foi um show, da moça, até disseram assim, né? Falta de respeito com a brasileira e com a tragédia que ela viveu. Ela passou por uma experiência traumática e o que se espera que ela fale? Ela vai dizer a experiência dela, lá dela. Mas não é para isso mesmo que se colhe depoimento de alguém que passou por uma situação difícil? Pelo amor de Deus, que absurdo! Comentou uma fonte sobre a garantia do sigilo. Meu Deus do céu! Puxa vida! A pessoa, esse indivíduo, essa fonte aqui, que pediu sigilo, deveria ter vergonha. Parte do corpo diplomático brasileiro também acredita que essa é uma tática do governo Israel para manipular o sentimento das pessoas. É claro, né? Porque o Israel tem o interesse de ficar tretando com o Brasil. Afinal de contas, o Brasil é um player muito poderoso no mundo diplomático e no mundo de uma forma geral. É claro que não, o Brasil não é poderoso, mas nem no futebol. Nem no futebol nosso país é respeitado, ainda mais com um cachaceiro alcoólatra falando bobagem, envergonhando ainda mais o nosso nome. Após as falas de Lula, porém, o presidente israelense condenou o discurso de Lula publicamente. O Lula falou 3 vezes com o presidente, não com o Netanyahu, certo? Que é o primeiro-ministro. Falou com o presidente lá de Israel por 3 vezes, certo? Eles ficaram mamilo pra cá, lambe-lambe pra lá. Entretanto, depois das falas do Lula, o presidente lá de Israel, que não é o Netanyahu, é o outro cara que eu esqueci o nome, certo? Aqui, ó, Isaac Herzog,
beleza? Ele condenou as falas do bêbado aí, né? Aí o governo disse que não vai responder, né? Como eu estava mostrando aqui. Ministros palacianos e membros do Itamaraty avaliam que o Netanyahu tem escalado a crise com o Brasil para alimentar a política interna. Para nós, diz um ministro palaciano completamente alucinado, para nós, diz o indivíduo, está claro que essa é uma ação que está voltada para a política interna de Israel e de procurar um inimigo externo para tentar se fortalecer. Claro, porque o Brasil é um player poderoso, como eu disse agora há pouco. É óbvio que não, tem nada a ver. Integrantes do governo brasileiro também afirmaram que a expulsão, por hora, do embaixador, o Daniel, também está fora do radar, pois simbolizaria um rompimento das relações. Pacheco diz, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, diz que nada abala a relação dele com Lula após a cobrança feita com Israel. Então eles se encontraram, beijaram-se ardentemente na boca. Não, tô brincando, isso não aconteceu, né? Eles não se beijaram. Eu não vou nem dizer o que o Rodrigo Pacheco falou aqui, tá? Porque é irrelevante. Só queria fazer essa piada dizendo que o Pachecozão deu um beijo na boca do alcoólatra, tá? Mas é uma brincadeirinha. Vamos adiante aqui. Após fala de Lula sobre Israel, deputado pede que o presidente seja considerado persona não grata no Mato Grosso. Meu amigo, começou. É isso aí, vocês já pensaram? Lula sendo persona não grata em cada um dos estados da federação? Que coisa mais linda, dizendo que o Lula não é bem-vindo. É isso aí, a representação das ruas está sendo materializada. O deputado Catani, lá do deputado estadual do Mato Grosso, beleza? Pegou 18 falas do Lula e protocolizou um projeto de lei, certo? Então, né, vamos torcer aí, vai que isso sirva de ânimo para outros estados, ok? Até o Jacques Wagner, esse senhor aqui é o Jacques Wagner, você lembra qual que é o apelido dele lá na lista da Odebrecht? Você lembra que atribuíram a ele, tá? Você lembra? Pois é, né? Eu não vou dizer aqui, mas eu espero que você se lembre. Nem o Jacques Wagner concordou com o Lula. O Jacques Wagner se expressou dizendo assim, olha, eu concordo até um certo ponto, mas não tem nada a ver com o Holocausto. Na minha opinião, ainda bem que é na opinião deste senhor, não é a opinião dos outros, né? Não se traz à baila o episódio do Holocausto porque não existe comparação nenhuma. Porque fere os sentimentos, inclusive os sentimentos dele, de familiares perdidos naquele episódio, que era uma máquina de morte, para que vocês possam ver, né? Até mesmo o líder do governo do Lula no Senado se contra, né? Aí esse senhor aqui, você sabe quem ele é? Não, provavelmente não. Se eu falar para você que ele é Wellington Dias, isso ajuda alguma coisa? Não, também não. Mas ele é o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, o ministro para o desenvolvimento da nação, para assistência social, disse que a fala do Lula é do peru, lá na reunião dos ministros do G20. Caramba, meu amigo. Olha, o Brasil tá lascado, mano. O Brasil tá muito lascado com essas pessoas aí na governança da nação. É de cair os butiá do bolso, para não dizer que outra coisa deveria cair, né? Aí o Lula procurou a Corte de Haia, vocês devem ter visto, até na reportagem da CNN, até falou um pouco, né? Até disse, porque foram lá, não sei o que, lá em Haia e tal. Eu até mostrei meio por cima para vocês aqui que o Brasil está apoiando a ação da África do Sul contra Israel na Corte de Haia. Entendido? Beleza. Lula tem demonstrado nada a saber sobre Gaza ou sobre a invasão russa à Ucrânia, entre outros vexames, e alega que não sabe das coisas, alega ignorância quando lhe é conveniente. Então, o próprio Lula decidiu ingressar com uma queixa contra Israel no Tribunal Penal Internacional de Haia. E o Lula disse que não sabia da existência. Vocês lembram quando foi assim? Vocês
Você lembra que teve aquele mandado de prisão está ativo, inclusive, contra Vladimir Putin? O Lula disse, eu nem sabia da existência. Como assim? Corte Internacional? Não sei o que é, nunca ouvi falar disso, o alcoólatra. Inclusive, disse que não entendia o porquê que o Brasil havia se tornado signatário do TPI, né? Tá certo nada, eu tô sendo sarcástico, né? É óbvio que é um verdadeiro absurdo. E aí um pessoalzinho, né, o quarteto do mal, né, prestou solidariedade ao Lula. Bolívia, Cuba, Venezuela, Colômbia, né, em especial Gustavo Petro, Nicolás Maduro, da Venezuela, Miguel Díaz-Canel, de Cuba, sucessor do Fidel, ok? Luiz Alberto Arce, da Bolívia, só gente boa, prestando solidariedade pro Lula. Meu amigo, gente boa nada, é só o pessoalzinho do mal, isso daí é tipo a Liga da Justiça inversa, né? O pessoal que se reúne para fazer maldade. É para que vocês possam ver, né, meus amigos? É isso aí, né? O Lula sendo apoiado por essa turminha aí, né? Só tá faltando o Putin dar o seu depoimento. E o Barrosinho? Vamos falar aqui de Barrosinho. Vamos dar o play no ministro. Eu não quero opinar se eles estão certos ou errados, porque eu estaria opinando. Mas, evidentemente, para qualquer pessoa de origem judaica, o Holocausto mexe com sentimentos e com um passado de um sofrimento inimaginável. E, portanto, é um assunto que tem que ser tratado com muita cerimônia, não ser banalizado. Eu não vou entrar na questão do comentário do presidente, viu as cenas e visitou o Museu do Holocausto. Eu fui a Auschwitz. Você foi? É possível você avaliar a barbárie que foi aquilo. Aquilo não foi guerra, aquilo foi uma desumanidade mais profunda que se possa imaginar. O que está acontecendo no Oriente Médio é uma guerra, e aí eu acho que é possível ter uma visão, falar mais é terrorista, eu acho que está bastante. Mas é possível ter uma visão duramente crítica da política do Netanyahu, se alguém quiser ter. Mas é uma guerra, não é um exercício de desumanização das pessoas. Possivelmente, a coisa mais impactante que eu já vi na minha vida foi Auschwitz. Você sai de lá dias para se recuperar daquela energia do que aconteceu ali. Então, eu trataria isso com muito respeito e com muita seriedade. Para que vocês possam ver, né? Até o ministro Barroso aí em choque com as palavras do alcoólatra, ok? Foi até o momento, pelo que foi noticiado, até então apenas o Mendoncinha, né? Ministro André Mendonça, e o Barrosinho, ministro Barroso, se manifestaram contrariamente às declarações do Lula. Dê o seu like, por favor, meu querido amigo. Os deputados reforçaram ao Arthur Lira um pedido do impeachment, provavelmente vai ficar engavetado por um tempo. A matéria diz 122 assinaturas, está se aventando que já chegou a 130 e que vai ser protocolizado no dia 22, né? Vai ser protocolizado agora, 22 de fevereiro. Okay? A promessa era para ontem, para 20. A promessa era da protocolização, certo? Mas vai ficar para 22, ok? Certo? Então botaram pressão. Vamos aguardar. Penso que não vai para frente, mas é uma pressão muito forte sendo feita. Este energúmeno aqui, este animal, foi tentar defender o Lula, certo? Tentar defender o Lula. Falou várias coisas que não fazem o menor sentido. Tanto é que a única coisa que conseguiram pinçar das asneiras ditas por um asno, pensaram que Lula pede socorro. É um grito de socorro. Como é que tá? É um grito de socorro. Falou o burrinho aí, né? Que vocês estão vendo na... Ô, meu amigo, como é que alguém... Bota o Haddad. A última vez que o Haddad foi no Roda Viva, eu comentei com você. Durante o primeiro bloco, tá o Haddad lá falando, explicando, né? Defecando através de palavras, e no meio da explicação, simplesmente lá, eu não me recordo quem é a mestra de cerimônia, acho que é a Cantanhede, simplesmente cortava ele, interrompia mesmo e agora o fulano aí da Folha de São Paulo pode perguntar aí pra esse animal.
né? Fazia mais ou menos assim, sem chamá-lo de animal, é claro, né? Meus amigos, é realmente bem complicado, é muito triste isso tudo. Eu ia até mostrar umas coisas para vocês aqui, né? De um outro assunto. Eu havia separado, e aí eu só quero mostrar o seguinte, tá? Encontraram no celular, em um celular que teve uma busca e apreensão, encontraram no celular uma montagem tosca, grosseira. Tudo bem, é uma montagem. Ninguém aqui tá dizendo diferente, é uma montagem. Mas alguém aqui se surpreenderia ao saber que o Lula, ao ver um rato, ficaria feliz e contente assim, um rato desses? Pobrezinho, né, do rato aqui tendo que aguentar o bafo de cachaça. Não é mesmo? É uma montagem, sim. É uma montagem, mas representa exatamente aquilo que o Lula realmente é. Certo, meus amigos? Eu peço o seu like, meu querido. Eu peço muito o seu like, é realmente importante. Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Tá meio bugado aqui o YouTube. Nós temos 1000 likes e quase 1.600 pessoas assistindo. Teve até um pouquinho a mais. Então, peço o seu like, é realmente importante. Se você gosta do meu trabalho e gostaria de fazer um Pix para fazer uma doação, eu agradeço muito, muito, muito mesmo. Cadê a fala do Van Hatten? Tá bom, vou botar aqui só um mamilinho aqui, só pra gente ir dormir todo mundo feliz. Mas o compromisso é que você dê o like e compartilhe o vídeo, tá certo? Eu vou rapidão aqui. Acusou todos aqui de sermos criminosos. Criminoso é o Lula! Bandido! Devia estar na cadeia! Libertando um bandido como Lula, que foi condenado em todas as instâncias da justiça brasileira. Ladrão! Ladrão! Devia estar na cadeia, não no Palácio do Planalto. Não só esse bandido, que hoje está presidindo a nação, mas tantos outros... Calma, Van Hatten. Pronto. Botei só porque rolou o pedido, né? Disseram no chat que o Lula é o xerox de um ratão, né, cara? Meu Deus do céu, cara. Então, pessoal, vamos continuar aí, né? Levando em frente. E não se trata de dizer que não vai dar certo um impeachment. Não é isso. Não é isso. Você sabe muito bem que eu sou uma pessoa que sempre faço o possível para colocar todo mundo para cima, né? Para dizer, tenham fé que o amanhã vai ser melhor, continue trabalhando. Então, se eu venho aqui e digo assim, olha, penso que neste momento o impeachment não vai caminhar, não é para desmotivar ninguém, é só lidar a realidade com a realidade, é só isso. Continuamos aqui todos os dias fazendo o nosso trabalho, certo? Que trabalho de formiguinha, cada um fazendo a sua parte, ok? Beleza? É só isso, tá bom? Vamos adiante, então peço o seu like, é importante, dá o like aí, baitola, né? Muito obrigado a presença de cada um de vocês, fiquem com Deus, faça um Pix aqui, o Pix é e-mail, doidoparowill@gmail.com, beleza? Um beijo em vossos corações, fiquem com Deus. Quem não der o like vai ser visitado pelo alcoólatra, vai ser visitado pelo Lula. Não, tô brincando, tá bom, pessoal? Dá o like aí, tá certo? Beijão, até amanhã.